Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje o meu convidado é Tiago Santos, membro da direção do Festival Caminhos do Cinema Português, que vai acontecer já este mês em Coimbra. E já vamos falar também do facto de ser a 30ª edição, mas antes de mais quero-te dar as boas-vindas, Tiago, e agradecer-te que estás aqui estes minutos a conversar comigo. Olá. Olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite e é sempre um prazer voltarmos a estar com o Coffee Paste, um parceiro extremamente regular dos caminhos do cinema português, e é um dos grandes parceiros fundamentais para disseminar algumas das oportunidades de trabalho que existem no nosso pequeno país. Fazemos o melhor possível e obrigado pelas tuas palavras, Tiago. Então, começando pelo princípio mesmo, como é que tu, por um lado, apresentarias o Caminhos do Cinema Português e o que é que o diferencia dos outros festivais de cinema? Bem, os Caminhos do Cinema Português acabam por ser um festival que nasceu dentro daquilo que são as competências, daquilo que é a transferência de saberes da academia para o contexto real. E isto surgiu em 88 por um grupo de professores que desafiou a secção de cinema da Associação Académica a criar aqui uma mostra como parte de um curso de verão de cinema português para estrangeiros. Há aqui o nome incontornável do Bill Hernandes como um dos motivadores para que surgisse esta mostra dos caminhos do cinema português. O nome foi batizado pelo hoje professor António Pedro Pita, e há aqui um conjunto vasto de pessoas que temos que agradecer todo este contributo que foi feito nestes primórdios. O festival, nas suas primeiras três edições, 88, 89 e 91, foi uma mostra que procurou dar visibilidade ao património cinematográfico português, portanto estavam aqui em exibição filmes do Fernando Lopes, do António Reis, da Margarida Cordeiro, depois um pouco mais tarde já houve alguma programação contemporânea. Hum. Também houve aqui um interregno que fez com que o festival só regressasse em 97, já na forma efetivamente de festival, com prémios, com aquilo que pudesse dar aqui um aspecto de festival, com premiação, com aquilo, com encontros, com masterclasses, e o festival conseguiu, de alguma forma, acompanhar aquilo que foi a natureza do cinema português, a sua diversidade, a sua amplitude de formatos, aquilo que foi a revolução digital na produção dos médias, isto é, com a evolução do DVCAM, do HDV, que toda a gente se lembra da qualidade que aquilo tinha, depois a explosão das DSLRs, hoje em dia é muito fácil estarmos a filmar em 4K, 6K, termos 1500 coisas que são acessórios para aquilo que é o valor estético de um filme, mas que são fundamentais para que se possa democratizar aquilo que é a prática cinematográfica. Depois vem aquilo que é a componente de valor de um festival, que é a educação estético-artística que um festival tem, aquilo que é o aproximar das comunidades com aquilo que são os criadores, isto é, há muitos espectadores dos caminhos que se tornaram intervenientes no cinema português. Muita gente teve a sua oportunidade de conhecer um produtor e começar a ter uma carreira na interpretação. Houve muita gente que passou pelos nossos cursos e hoje são realizadores de renome. Claro. Isso de uma forma muito empolgados e muito satisfeitos com aquilo que conseguimos fazer com condições muito precárias, muitas vezes aqui a tentar empurrar a roda, até que a roda só agora, nestes últimos 3 4 anos, começou a girar com alguma velocidade, mas ainda falta aqui bastante trabalho para que os caminhos estejam à dimensão que merecem estar. Aquilo que o distingue é efetivamente a sua natureza, a sua temática, isto é, nós não nos focamos no documentário, na animação ou na ficção, na curta nem na longa, mas somos um festival generalista, generalista no sentido mais amplo daquilo que é abarcar aquilo que é a diversidade do cinema português, procurarmos dar voz à produção académica, darmos aqui espaço às primeiras obras, mas também procurarmos que aquilo que são os grandes nomes da produção anual possam ter aqui uma representação na nossa programação mais geral, que é a Seleção Caminhos, que é onde estão os grandes nomes como Margarida Cardoso, como Miguel Gomes, como pensarmos agora também no filme do Paulo Abreu. Há aqui muitos cineastas de renome que vão passar por Coimbra, vão marcar a sua presença, e depois há muitos outros que vão ser descobertos na seleção ensaios, que é onde reside o futuro da nossa expressão cinematográfica. Exatamente. Eu ia-te perguntar que balanço consegues fazer numa altura em que entramos para a 30ª edição. Tu já acabaste na primeira parte da tua resposta de falar um pouco da evolução e tudo o que tem sido feito, mas ocorre destacar mais alguma coisa nestes 30 edições?
Eu creio que há aqui um percurso de consolidação bastante interessante nos últimos 3 4 anos. Nós conseguimos, por via daquilo que foram os apoios excepcionais da Covid, termos acesso a equipamentos profissionais, Uhum. conseguimos sala de cinema e isso fez-nos ter uma posição diferente face àquilo que é um festival. Porque a partir do momento em que temos uma sala, nós estamos todo o ano a promover as estreias dos filmes portugueses, a procurar fazer com que esta questão do festival da sessão especial, com a presença das pessoas, acaba por acontecer muito regularmente. Às vezes até temos 2, 3 sessões especiais por semana, e é aqui um trabalho reiterado em que nós estamos a conseguir ter uma cota de espectadores para o cinema português na nossa sala muito superior àquilo que é a média nacional. Atualmente está na ordem dos 5%, nós para este ano estamos entre os 15% a 20%, ainda não temos as estatísticas completamente atualizadas, mas há este trabalho reiterado em que as pessoas efetivamente procuram o cinema português, acabam por ser os filmes com maior representatividade nos nossos tops, vamos dizer assim, e faz com que o Festival de Caminhos do Cinema Português efetivamente agora possa ser um pináculo da melhor qualidade que existe ao longo do ano. Já não há aquela questão de "Epá, nós precisávamos muito ter um filme mais popular." Não, isso acaba por não acontecer porque esse filme mais popular já passou inequivocamente ao longo do ano e aquilo que nós podemos fazer é agora concentrar e fazer com que os caminhos sejam efetivamente um grande resumo daquilo que qualitativamente tem que ser visto, para que possamos compreender e ter uma visão muito abrangente da produção do ano em curso. Muito bem. Tu falaste do público, sentes que esse impacto na forma como o público vê o seu próprio cinema, chamemos-lhe assim, o cinema português? Eu creio que sim, creio que há aqui um trabalho de partir pedra em que o público se vai aproximando progressivamente. Nós sentimos isso pelo nosso trabalho reiterado. Uhum. Agora, é muito complicado quando nós pensamos que um festival tem que fazer muito mais do que aquilo que é exigido a um filme de longa-metragem nacional. Pensando que o ICA, ao apoiar a distribuição de uma longa-metragem portuguesa, não exige um patamar mínimo de espectadores. A um festival exige-o. E há aqui uma métrica que é difícil de bater, porque se nós num ano fizemos cerca de 3 mil espectadores, agora em cerca de uma semana vamos ter que fazer 5 mil. Estamos a falar de números por baixo, mas aquilo que eu quero dizer é que nós temos que, sobretudo, dar a volta ao espectador e fazer com que este esteja disponível para descobrir aquilo que é a natureza do cinema português e o seu valor. Há ainda muitos filmes que nós não divulgamos por algumas razões de acordos, com os seus produtores ou exibidores, porque há certos compromissos que têm que ser revelados só mais tarde, mas temos efetivamente este ano aquilo que é uma programação transversalmente e qualitativamente das mais interessantes dos últimos anos, o que faz com que sejamos felizes numa edição de número redondo. Depois há aqui também uma aposta importante naquilo que é a componente formativa, com 4 masterclasses, com temas tão importantes quanto a acessibilidade dos públicos, a componente mais teórica sobre o que é a direção de arte, ou a direção de arte não existe no cinema, que é uma Uhum. professora João Rui Guerra da Mata, aquilo que é a interpretação para diferentes públicos, para diferentes realizadores, como é que é trabalhar para uma abrangência técnica tão vasta quanto aquilo que é a carreira da Valérie Bradel, ou ainda aquilo que é o caso de maior expressão internacional do cinema português, vamos lhe chamar assim, que foi a participação da Cola Animation com o filme do Ice Merchants nos Oscars. Se os Oscars são aquilo que o público gosta muito de ver, o cinema português já lá teve representação. E foi sobretudo por aquele fato, por aquele nicho de produção que tradicionalmente recolhe menos apoios públicos. Portanto, há aqui uma grande resposta que tem que ser dada à tutela, que é temos que investir mais no cinema de animação português, temos Uhum. que dar mais oportunidades, mas é extremamente importante que haja um foco de comunicação para que as pessoas vão atrás daquilo que é a qualidade dos filmes portugueses. Porque as pessoas foram atrás do Ice Merchants porque foi nomeado aos Oscars. Foram atrás do Lobo Solitário porque esteve na shortlist, tal como foram com o Caroço de Abacate, porque na altura certa toda a gente queria ver, o filme português estava prestes a ser indicado. Isto é importante que haja este esforço de interesse e de notoriedade do cinema português ao longo de todo o ano. Não digo dos 3 filmes que ultimamente estão a estrear por semana nas salas, mas que haja um esforço para que as escolas, para que todas as pessoas que estão em processo de formação sejam levadas a ser nelas semeado um hábito cultural. Pelo menos irem uma vez por ano ao cinema, ou uma vez.
vamos lá dizê-lo, mas uma vez por ano já seria muito significativo para mudarmos a paisagem daquilo que é o nosso cinema nos contextos de exibição e aqui em específico nos festivais. Aquilo que os amigos procuram é, sobretudo, fazer com que esta programação seja muito acessível. Nós temos uma política de grupos em que estamos a instigar todas as escolas da região a inscrever-se, isto é, por 2 euros por aluno, é meramente para apoiar a logística do festival, e dar-lhes aqui a oportunidade de tornar o espaço da sala de cinema um espaço de sala de aula, um espaço de aprendizagem, em que o currículo é expandido para dentro da nossa atividade. E este é o desafio que nós estamos aqui a deixar para que as pessoas venham descobrir o que é o cinema português, como é que o cinema é um meio de educação, de escrita e de descoberta e como é que nós nos representamos nele próprio. Claro, eu estava a pensar ia falar sobre esta questão do reconhecimento internacional que filmes como o Ice Merchants, por exemplo, teve, o Coração de Abacate, e agora mais recentemente também o Grand Tour do Miguel Gomes, não é? Com o prémio de melhor realização de Cannes. Portanto, mas não acabaste por dizer que isso pode ajudar de alguma forma a ser o ponto de entrada para novos espectadores, não é? Imagino que seja. Sim, é fundamental, ver que os filmes não são todos iguais, da mesma forma que os livros não são todos bem recebidos, mas é fundamental que a comunicação social ajude a catapultar o interesse nos filmes. Não basta darmos uma nota de rodapé quando um filme ganha uma Palma de Ouro de Cannes ou uma ligeira peça. Temos Uhum. que lhe dar mais destaque, temos que fazer com que haja aqui alguma entrada para que as pessoas vejam os filmes, porque senão vamos estar aqui, como no caso do Grande Tour, muito limitados abaixo dos 10 mil espectadores. Não, o filme tem que ser visto por 100 mil espectadores. Não podemos estar a menosprezar aquilo que é um reconhecimento tão internacional que depois, no foro doméstico, acaba por não acontecer. Claro. Olhando para a programação do festival, que é diversa e que vai a várias categorias, que coisas é que são assim que identificas como as grandes linhas de programação? E já agora, o que é que está na cabeça dos programadores quando o faz? Que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer a quem decide programações. Aquilo que está na cabeça dos programadores para mim é muito difícil porque aquilo que eu faço é uma coordenação geral. Eu procuro que a produção, a comunicação, a programação estejam todas em consonância num processo de execução do projeto e que depois estejamos no dia 16 com tudo pronto. Neste momento estamos efetivamente um pouco sob pressão, mas aquilo que tem sido a nossa filosofia principal é que o Festival Caminhos do Cinema Português possa ser um espelho da diversidade do cinema nacional. Isto é, nós temos as três secções competitivas, Uhum. ensaios onde o cinema académico tem a sua representatividade e procuramos dar um taco a taco com a produção internacional para que se pense e para que se compare aquilo que é o nosso engenho face àquilo que é o assombramento dos meios técnicos, que há efetivamente isso, e vemos que o cinema português não fica nada aquém. Temos uma secção de cariz mais reflexivo, que são os outros olhares, onde está também as cartas telepáticas do Edgar Pera, numa das primeiras exibições nacionais, mas onde também está o último filme do Pedro Florencio, por exemplo, o Screener, que são alguns dos destaques. E depois há aqui a seção Caminhos, que é onde a generalidade do público tem o maior interesse, que é onde está o Grande Tour, o primeiro filme a ser exibido em competição, que vai contar com a presença de Miguel Gomes. Também a antestreia do Banzo, que é um filme muito importante da Maria Cardoso, que só estreará em janeiro e que nos permite olhar também para o passado, o nosso passado colonial, e que depois vai dialogando com outros momentos sobre o 25 de Abril, como a Mesa da Unidade Popular, sobre o processo de descolonização de Moçambique, ou ainda o Por Ti Portugal Eu Juro, um trabalho de investigação académica que agora deu um filme. Portanto, esta sombra da universidade dentro do festival acaba por ser muito omnipresente, porque é indissociável de pensarmos como é que o pensamento crítico pode ir surgindo na nossa programação. E depois temos aqui o espaço da curta-metragem, o Bad for a Moment, que também esteve em Cannes deste ano, é um dos destaques na curta-metragem. Temos também algumas curtas-metragens de animação. Não, o que eu queria dizer é que na seção Caminhos cabe aquilo que é a grande generalidade do cinema português, com o destaque para o Grande Tour, para o Banzo, para o À Mesa da Unidade Popular ou para o Por Ti Portugal Eu Juro, que acabam por ser, ora, objetos de grande encanto pelo reconhecimento internacional, ora, objetos de grande interesse nacional, porque nos permitem olhar de outra forma para aquilo que é a nossa história. Isto é uma das grandes moedas que o Festival de Cinema Português, como os Caminhos, tem que usar para atrair os públicos. Depois há aqui as obras vamos lá dizer, que ficam no diálogo entre a estética artística e uma
comunicação mais de banda larga, como O Melhor dos Mundos, que é um filme muito aberto a todo o público, mas que levanta questões muito importantes. Uhum. Ou, por exemplo, a adaptação do texto do Alfred Jarry, o Ubu, que efetivamente brinca com o texto, mas também brinca muito com as limitações de produção. Falaste já de vastíssimas formas de cinema dentro do cinema português. Tu sentes que o cinema português vai bem, pondo assim as coisas de uma forma muito simples? Eu creio que vai bem, sobretudo a partir do momento em que nós temos muitos filmes a estrear. Isto quer dizer que houve uma produção, ora porque os projetos ficaram em pausa durante o tempo da pandemia, ora porque há cada vez mais pessoas a arriscar. Pensando no melhor dos mundos, a Rita Nunes abriu uma empresa para produzir o seu próprio filme, porque não tinha quem lhe abrisse as portas. Portanto, há cada vez mais empreendedorismo no cinema português. Isso é um fator de louvar. Há um risco, mas também há aqui alguns resultados, e mais uma vez, esse filme acaba por ter um percurso internacional mais interessante, se calhar, do que o percurso nacional. Ahm, Portanto, do ponto de vista da produção, eu acredito que sim. Acho que o foco das coproduções pode ser um caminho para que haja uma maior empregabilidade e a partir disso gera alguma sustentabilidade daquilo que é, vamos trabalhando em produções dos outros para depois termos um pé de meia para a nossa produção. Mas tem que haver um maior apoio ao ICA para que o ICA possa apoiar mais obras. E depois há aqui uma grande carência nacional que é a falta de salas de cinema. Não Hum, complexos, porque existem muitos ecrãs, muitos mais ecrãs do que há 20, 30, 40 anos, mas faltam salas de cinema e faltam aqueles espaços de proximidade, como nós temos o Trindade, o Ideal, o Nimas, a Casa do Cinema, em que a programação acaba por ser feita, ok, muito ao encontro daquilo que é a programação de cinema português, cinema europeu, cinema que passa pelos principais festivais internacionais, mas depois não é exibido no multiplex, porque a natureza é completamente diferente, hum, mas também permite criar ligações afetivas e comunitárias com aquilo que é a população de cada uma das cidades. Nós, na Casa do Cinema de Coimbra, temos um conjunto de espectadores muito relevante, que são pessoas que se tornaram ora as nossas associadas, ora compraram um passe de 10 sessões, porque preferem a nossa sala face àquilo que são as outras. No Trindade é a mesma coisa, isto acaba por se criar comunidades em torno das salas, porque a programação também acaba por ser muito proximidade e de ir ao encontro daquilo que as pessoas esperam de ver nesses espaços. Agora faltam mais salas, porque faltam mais salas para que sejam outros espaços que possam acolher mais filmes portugueses, mais filmes de origem europeia, é. porque nós vamos estar condenados a que aquilo que chega aos cinemas mais independentes acaba por ser as produções independentes mais badaladas ou mais mediatizadas, para que estas também possam sobreviver, óbvio. Mas depois também há aqui outra coisa que é como é que se pode criar uma rede de salas de cinema por este país quando aquilo que acontece é se pensa em redes nacionais de teatros e cineteatros que depois acabam por todas por programar de forma não muito diferente do que aquilo que aparece nos multiplexes. E isto é uma questão que tem que ser levantada e instigada, porque o dinheiro público serve para formar melhores cidadãos, não serve só para dar pão e circo. Com certeza. Estamos de acordo. Vou-te terminar perguntando-te que mensagem ou que apelo gostarias de deixar ao público que se prepara para assistir à 30ª edição do Caminhos do Cinema Português. Este número redondo acaba por coincidir com a nossa entrega do Prémio Carreiro, o Prémio Etos. Decidimos entregá-lo ao Luís Miguel Sintra, um dos grandes nomes da representação em Portugal, no teatro e no cinema, mas também é um ator que esteve presente nas grandes obras dos grandes mestres. Paulo Rocha, Manuel de Oliveira, João César, e isso faz com que nós achamos que é o momento certo para o homenagear, sobretudo nesta altura em que saiu o Verdade ou Consequência, Uhum. e vamos aqui, de alguma forma, também criar um ciclo, que é o ciclo ETS, em que é um conjunto de obras programadas pelo próprio. Portanto, de alguma forma, o espectador tem aqui a grande oportunidade de acompanhar os filmes que o Luís Miguel Sintra sente que são os grandes filmes da vida dele. São apenas cinco, se não me engano, mas são Uhum. uma excelente oportunidade para fazer o aquecimento para aquilo que os Caminhos de Cinema Português nos reservaram e depois, no dia 16, no sábado, no Teatro da Cerca de São Bernardo, podermos ter a oportunidade de homenagear este grande ator e este grande embaixador cultural que também foi prémio da Universidade de Coimbra. Sem dúvida nenhuma. Eu recordo que o Festival Cinema Caminhos do Cinema Português acontece em Coimbra de 16 a 23 de novembro. Falei com Tiago Santos, membro da direção do festival, a quem agradeço muito estes minutos que falou comigo. Foi um gosto conversar contigo, Tiago.
Obrigado pelo convite e espero vê-lo em Coimbra. Muito obrigado. Olá, eu sou Pedro Mendes, Diretor-Geral e Criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.